Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer, nós estamos aqui em mais um episódio do videocast Somos Curatas. Eu sou Alice Salvo e a minha parceira... Cássia Olísio, tudo bem, Tudo Alice? bom, Cássia? Tudo jóia. Hoje a gente está aqui com uma pessoa incrível para falar com a gente sobre novos formatos de comunicação, né? Muitos de vocês sabem que a única certeza que a gente tem é que as coisas estão mudando e mudando rápido. Então, eu estou aqui com o Anselmo Nishiyama. O Anselmo é CEO da J-Play Digital, o estúdio que nos recebe, nos produz e colabora Ele é o aqui. dono da casa. Ele é o dono da casa, literalmente, e tem muita experiência nesse mercado audiovisual, como gestor, né? Por ser um CEO, que fez esse negócio acontecer. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Se apresenta, Anselmo, do seu jeitinho. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí. A gente está muito feliz, né, com essa parceria que a gente está construindo. É um projeto que eu, particularmente, né, trouxe ali para os meus sócios como uma grande aposta, assim, porque a gente está com pessoas bacanas, né? Conheço a Alice já há alguns anos, né? Sei da qualidade do trabalho de vocês, então estou bastante feliz aí com esse projeto. Eu espero né? corresponder também, Não. tá? Com a altura aqui da dupla. Já tive alguns spoilers aí de uns episódios, eu sei que vai estar muito bom. Bom, me apresentando, né? Acho que tem uma apresentação mais técnica e uma mais de comunicação, talvez, né? Uma mais marqueteira. Eu acho que, assim, sou formado em administração, né? Fui para o mercado de trabalho aí como trainee na Cato, né? Fiz durante 4 anos ali, entrei no programa de trainee, depois saí na época como especialista de pricing, né? Então, fiz toda uma carreira início de carreira já no mercado digital. Depois disso, fui para o Meu Sucesso, né? Meusucesso.com, foi ali que eu pude conhecer a Alice, né? Trabalhava muito com a parte de performance mesmo. E de lá, nessa época, na verdade, eu fui picado ali, né? Um pouquinho antes, por essa veia empreendedora e tudo mais. Foi quando eu comecei a fazer algumas consultorias, conheci meus sócios aqui da J-Play e a gente iniciou uma trajetória empreendedora aí também, né? Então, essa seria um pouco do meu currículo, né? Digamos assim. Mas acho que eu gosto de me apresentar mais com uma frase que é da espada ali do Último Samurai, né? Que ele fala assim, que I am the one in whom the old ways has joined the new, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu sou um brasileiro, né? Nikkei, descendentes de japoneses aí, que acho que pegou um pouco, né, desse trejeito do brasileiro e tal, com alguns valores muito fortes japoneses, então acho que eu sou muito essa mescla. Blend, você é um blend, Brasil-Japão. Exatamente. Casado com uma carioca. Poxa, então, assim, para fechar o blend. exatamente. Então, acho que sempre pensei aí nesse sentido de fazer uma carreira corporativa, né? Fazer uma boa faculdade, aposentar como diretor, mas né, no final das contas eu vi que existia um outro mundo que era o empreendedorismo e tô aqui, Quis né? o destino que você colaborasse aí com as novas mídias, com as novas formas de comunicar, com as novas formas de fazer comunicação nos negócios. E avançou, né, Anselmo? Você é formado em administração pela GV, certo? Exatamente. E esse caminho aí de sair, né, sair da administração não, porque você é CEO hoje, você trabalha Sim. muito, né, com isso, mas assim, esse caminho de você abrir os olhos para um novo mundo e trilhar outras coisas, quer dizer, a gente não tem mais esse negócio da carreira certinha, né, vou Sim. chegar, vou virar um diretor. Como é que foi essa sua abertura de olhar? Assim, acho que foi uma construção, né? Na época que eu me formei, né, pela GV, realmente ainda tinha uma cabeça muito orientada vou, né, passar numa multinacional, vou fazer um programa de trainee, né, vou virar gerente, diretor. Carreira vertical, né? Exatamente, Aquela carreira, né? Aquele sucesso muito padronizado, cheio de regra que existia, né? E nessa mesma época, né, quase uns 10, 12 anos atrás, foi quando eu conheci o Flávio Augusto, né? Fui impactado pelo conteúdo do Geração de Valor. E ali o cara começou a trazer, né, esse outro universo sobre empreendedorismo que para mim eu de verdade não conhecia, não tinha exemplo em casa, não tinha. Então, assim, foi algo que me encantou demais, né? E aí eu comecei a estudar o que era isso, né? Falei, nossa, dá para criar um negócio, né? Então foi aí que eu comecei a vislumbrar esse novo formato, essa nova carreira, né? E quando eu lembro até hoje, assim, meu pai ainda estava no Japão, né? Meu pai ficou muitos anos no Japão, trabalhando no Japão. E eu lembro muito de falar,
Quer dizer, eu cheguei para ele e falei, me demiti da Cato. Eu imagino o seu pai, ele estava sentado? E aí eu vi a cara dele assim, meio, né? Pô, mas você tá ali com uma carreira promissora. E de fato tava, né? Tinha feito o programa de trainee, tava como um especialista, então... tinha um futuro ali possível, tava performando, tava muito bem, né? Então, aquele olhar dele assim foi meio, né, de preocupação, mas tá, né? Tudo bem, o que você vai fazer? Ao mesmo tempo ele confiou, né? Confiou em você. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a pegar um pouco da minha expertise, né? Fui entender o que eu era bom, né, nesse sentido e comecei a fazer algumas consultorias, né, de novos negócios. Então foi essa primeira parte, né, da minha carreira empreendedora foi quando eu comecei a fazer algumas consultorias. E foi aí que eu conheci meu sócio aqui da J-Play, né? E foi aí que o audiovisual entrou na sua jornada. Exatamente, né? Foi uma transição, né? Eu com meus sócios, né? Na época, o Fábio, que ainda tá aqui, junto com a J-Play, e o Cezinha, né? O Cezinha hoje, ele resolveu viver na praia. Já tá feliz agora. Ali. Foi ser surfista, né? Aquela coisa também que... Eu ainda vou, logo menos, hein? E aí, assim, a gente tinha uma ideia de criar uma plataforma, na verdade, de conteúdo, né? Hoje tem muitas, assim, né? Tem inúmeras, mas naquela época, uns 5, 6 anos atrás, era até um tanto quanto inovador mesmo esse projeto. E a gente queria construir, né? A gente, inclusive, construiu essa plataforma. Mas quando a gente construiu, a gente viu que tudo bem, né? A gente tinha uma certa expertise ali, né? Para começar a pensar em tecnologia, né? Por já ter passado aí já, né? No meu sucesso e na Cato. Mas a gente viu que precisava de uma produtora, né? Eu falei, você vai ter uma plataforma, mas você vai criar conteúdo como, né? E foi aí que a gente descobriu, né? A For Films, que aí era liderada pelo Bruno, que está aí atrás das câmeras, né? Brunão, com o Renan, o Marcão e o Ikeda. E a gente resolveu se juntar, né? Então, foi aí que, de fato, a J-Play nasceu mesmo, né? Por meio de uma plataforma. A plataforma ainda existe, né? A gente tinha alguns parceiros também nessa plataforma. Resolvemos dissolver, né? Essa parte e ficamos só com o audiovisual mesmo, né? Só então... Aqui, você já mencionou 2 habilidades, né? Além da visão, né? Uma habilidade empreendedora muito importante, vislumbrou aí uma possibilidade de futuro e de negócio e também falou da colaboração, né? Quando vocês decidiram se juntar, decidiram unir os esforços para focar. São características da nova economia, né? São características do que a gente está vivendo hoje, do que está sendo demandado hoje em dia para o trabalho. Como é que você, nesse contexto de nova economia, como é que você vê a inserção do audiovisual agora dentro das empresas, dentro das demandas de comunicação que estão surgindo aí no mercado? Cara, esse movimento já acontece já há algum tempo, né? Vai parecer um pouco óbvio a gente falar que hoje a mídia está mais democrática, né? Tem os influencers digital e tudo mais tal. Mas há uns 5 anos atrás, assim, tal, não era tão óbvio assim, né? E uma coisa que mudou muito, né, ao longo desses anos, foi que a comunicação hoje, ela está mais rápida, né? O tempo de duração da publicidade é mais rápida e está realmente, de fato, pulverizada nas mídias sociais, né? Então, assim, isso, de novo, há 5 anos atrás, as pessoas ainda investiam muito em TV, né? De repente, no marketing mais offline mesmo e tal. Isso continua tendo, obviamente, sua devida importância, mas essa migração muito, né, para o ambiente digital mesmo, para o marketing digital, ela foi avassaladora nesses últimos anos, né? Então, isso fez com que, de fato, esses influencers digitais, né, também começassem a serem muito relevantes, né, nesse mercado, e esse conteúdo muito rápido, né? Então, assim, o custo hoje, por exemplo, para você criar uma publicidade na internet e tudo mais, ele é muito mais barato, sem comparação, do que fazer um comercial, né, nas mídias tradicionais, por exemplo. Então, assim, esse custo diminuiu muito, né? E o impacto, ele consegue ser, inclusive, medido hoje. Então, acho que essa transição, né, dessa democratização, talvez, dessa influência, né, dessa publicidade, do audiovisual, ele vem crescendo muito, né? Então, e nesses novos formatos também, né? Antigamente era muito texto, foto, hoje está na época do vídeo, né? O vídeo essa era a nossa próxima pergunta do aqui, audiovisual, né? Sim. E eu que acompanhei, Anselmo, vocês quando começaram lá atrás os primeiros vídeos e tal, eu vejo assim, com muita felicidade, fico muito alegre de ver como é que vocês evoluíram em 5 anos, que parece que 50, né? Sim. Como é que vocês evoluíram em termos de estratégia, mas em termos de equipamento também, hoje a gente vem para o estúdio assim, né? O conhecimento.
Queria que você contasse um pouco dessa evolução tão rápida. Claro. Como é que vocês foram, sabe, se juntando, colaborando, mas como é que vocês chegaram nesse ponto tão rápido? Eu acho que, assim, apesar da gente não se considerar uma startup, né? Acho que a cultura que a gente tem aqui, ela acaba sendo, né? Então, uma equipe um pouco mais enxuta, né? Obviamente, com muitos sócios também, que apesar de... quando a gente fala, né? Quantos sócios são a J-Play? Somos em 6, né? E aí a galera dá uma assustada, fala, pô, mas não tem problema e tudo mais. Quem é funcionário aqui na J-Play? Exatamente, E né? tem problema, né? Claro, Como é que né? resolve? Tem. Eu acho que resolve muito principalmente com valores pessoais, para começar, né? Então, são pessoas que, graças a Deus, a gente tem um fit, né? Valores, uma ética ali, princípios muito parecidos, né? Então, começa a partir daí. Então, quando está muito bem definido, cara, com uma boa conversa, né? Falei, cara, vamos tentar achar um equilíbrio entre as coisas e tudo mais, as coisas acabam resolvendo, né? E óbvio que aí tem a parte também administrativa operacional, que aí tem uma governança, né? Então, assim, aqui na produção, o Bruno é quem manda aqui na produção, né? Falei, cara, tipo, o Renan, ele manda ali no comercial, né? Então, a gente tem isso muito bem definido, e aí, obviamente, tem momentos que eu tenho que intervir para equilibrar uma parte ou outra, sei lá, tal, mas eu tento dar essa autonomia para as frentes nesse sentido, né? E acho que isso é importante, né? Para exatamente essa evolução rápida nesse sentido, né? Então, eu acredito que por eu ter vindo, né, desse mercado corporativo, eu sempre tive um pouco mais dessa visão daquilo que seria necessário dentro do marketing digital, principalmente, né? Como é que seriam a comunicação, como que iria evoluir. E o Bruno, o Renan, o pessoal aqui e tal, trouxe muito a parte técnica de como fazer isso, né? Então, acho que foi muito natural, no final das contas, né? Valores, uma cultura rápida, né, para aprendizado, fez com que, de uma certa forma, a gente evoluísse e aprendesse muito rápido, né? Então, o que vinha aparecendo do mercado corporativo, que eu comecei a trazer muito, né? Esse tipo de demanda, a gente foi se adaptando muito rápido ao que o cliente queria, né? E que são seus clientes hoje, o mercado corporativo, é Exatamente. importante entender dele, né? Sim, e acho que tem esse ponto também, né? De sabermos escutar muito o nosso cliente. Eu acho que, assim, eu posso afirmar que, assim, a J-Play é a produtora tecnicamente melhor de todas do mercado e tudo mais. Eu acredito que não, né? Falei, cara, temos muito ainda a evoluir. Não que a gente entregue um produto ou serviço ruim, pelo contrário, acho que a gente atende bem a nossa expectativa, mas tem aquelas produtoras que, né, fazem ali um negócio no estado da arte e tudo mais, mas a gente é muito próximo dos nossos clientes, né? Então, a gente escuta muito ele, a gente tenta atender ao máximo o que ele precisa, e isso faz total diferença para a gente falar, putz, o que ele está querendo, né? Esse foi um dos motivos, né, da seleção, da curadoria de prestadores de serviço de videocast, né, que a gente nos fez escolher vocês, né? Eu acho que a gente brinca, né, que passamos por uma curadoria aqui para chegar nos meninos, que a gente sabe que é não só a excelência técnica, mas eu acho que mais isso de co-criar, né? A gente já citou essa palavra em outros momentos, mas escutar, saber o que a gente quer. E não que a gente sabe que, né? Eu acho que os clientes que chegam para vocês também, assim, não sabem o que quer exatamente. Exato. Sabe que tem um mundo de possibilidades, mas essa conversa, esse diálogo, essa escuta, ela que é importante para criar um produto de excelência, né? Perfeito. Dentro de um dos nossos processos, né, depois que o comercial ele fecha uma venda e tudo mais, a gente tem uma pré-produção, né? Que aí vai entrar ali o pessoal de planejamento para entender o briefing e tudo mais, tal. É nessas horas que muitas coisas que, de repente, o cara nem precisa, né? A gente fala, isso aqui não precisa, uma câmera dá conta, né? Ou, putz, né? Por que não, então, utilizar um teleprompter para esse tipo de gravação? Ou que arte você está pensando? Isso faz realmente total diferença, né? Nós vivenciamos isso tudo, né? Com o nosso projeto, na prática, exatamente. A experiência, né? Do cliente. Uma reunião muito bem documentada, com uma ata, né? Um pessoal super envolvido, ouvindo a nossa demanda de projeto, né? Nós aparecemos com uma demanda de projeto de audiovisual e fomos muito bem interpretados na primeira conversa, né? Desde a primeira conversa com vocês e tudo mais. Então, acho que a gente pôde vivenciar isso tudo que você está falando realmente. Você estava falando de mundo corporativo. E os clientes? O que eles pedem hoje em dia? Assim, eles conseguem chegar com a clareza do que eles estão precisando dentro de audiovisual ou não? Como é que você avalia hoje a demanda, como ela chega? Alguns sim, alguns não, né? Sempre tem seus desafios aí nesse sentido. Mas, assim, de modo geral, eles têm uma ideia, né, do que eles precisam. O que eu vejo que
hoje está acontecendo e que veio para ficar principalmente, né? Falando já um pouquinho, né, dessa nova linguagem e tudo mais, tal, o live streaming, né, durante a pandemia, ele se tornou uma realidade, né? Então, era um dos serviços que a gente tinha aqui, mas que era bem pequenininho, por exemplo, né? A gente já tinha um certo know-how, mas que a gente super se especializou durante a pandemia. O cliente não vinha pedir um live streaming. Exatamente, antes. né? E aí começou essa trajetória. Então tem que fazer tudo live streaming, né? Chegou, não, vai ter que fazer uma reunião, é live streaming. Vai fazer uma palestra para motivar a equipe, é live streaming e tal. Então, assim, não necessariamente todos os né, o live stream é um formato ideal hoje, pelo menos que eu vejo, para todo o conteúdo que você precisa passar para o seu time, né? Mas alguns que eu vejo que funciona e funciona muito bem principalmente, por exemplo, a equipe de vendas, né? Então, você vai lançar um novo produto. Cara, o vendedor ele tem que estar lá assistindo, senão ele não vai conseguir ter as informações, né? Ou, por exemplo, um treinamento de vendas, lançamento de produtos. Cara, essa é uma área que o live stream vai ficar, né? Eu não tenho muitas dúvidas de que eles não vão fazer isso porque ele precisa desse formato. Eu acho, né? que o formato audiovisual, ele ajuda a transferir aquela emoção, tudo aquilo que está junto com o produto, diferente de eu ler num folder, né? Eu tenho um produto, dou um folder na mão de alguém que vai vender, de uma área comercial, mas aquilo ali não basta mais, né? Eu acho que tem que transmitir todo um conceito do produto que está por trás, o que gerou aquela demanda para o produto, então... Exato. E acho que é isso, assim, sabe? Quando esse objetivo está muito claro, cara, a sua audiência, ela vai se conectar, na minha opinião, né? Então, agora outros, por exemplo, assim, tal, treinamento motivacional, alguma capacitação de muita longa duração, esse modelo, acho que ou vai para um modelo híbrido ou vai para um presencial, né? Então, vamos dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando aí. Vamos falar de alguma demanda que existe, onboarding, por exemplo. O formato do audiovisual, você acredita que funciona? Então, eu acho que aí depende muito do nível de senioridade do colaborador que está entrando, né? Então, assim, eu acredito que pessoas muito júniores, né, nesse momento, início de carreira, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Em ser tudo online, assim, tal, para ela interagir com a cultura e tudo. Sentir, né, aquela cultura. E tem coisas que não tem jeito, né? A pessoa estando do seu lado ali, tal, ela já vai conseguir te dar, né, essa troca de experiência. E é muito legal que se a gente está falando de uma geração aí que é toda nativa digital, entende tudo do audiovisual, né? O que a gente vê aí, nossos filhos fazendo, como é que eles são, mas, ao mesmo tempo, o contato presencial, essa troca, né? Essa transmissão de experiência, ela é muito importante, né? Eu acho. Então, e que dá o fit, assim, né? Dá esse calor humano, assim. Eu sou mais adaptado a isso, né? Então, pelo menos no início ali e tal, eu sinto que... Para equipes mais júniores... Para mais júniores, sim. Agora, talvez ali no nível já mais pleno, sendo que, pelo menos tecnicamente, ele já sabe, né? O que ele tem que fazer. Uma liderança, né? Um novo time de líderes que você está integrando ali no seu grupo, talvez daria. Eu acho que daria. O que vocês estão fazendo? A gente fala aqui, aí o convidado é mais... Eu ia pedir outro exemplo. Mas aí eu vou pedir outro exemplo. A gente está conectada. Então é isso. Você, né, comentou com a gente ali nos bastidores os formatos inovadores que vocês estão fazendo. Então, fazer um streaming, fazer um podcast dentro de um evento grande, que agora estão voltando os eventos presenciais e tal. Fala um pouco mais dos formatos também que vocês estão trabalhando. Eu acho que, assim, live streaming, com certeza, né, ela vai ficar, de novo, dependendo do formato, né? Dependendo do objetivo de qual o cliente ele quer, ele vai ficar. Então, para a área de vendas, lançamento de produto, eu acho que vai valer muito a pena as pessoas continuarem. E esse formato, né, de podcast, acho que é um formato que está muito em alta agora, né? Então, as pessoas têm escutado muito, né? É um formato que as pessoas gostaram, acho que veio para ficar também. E isso dá para ser levado a qualquer lugar, né? Então, a gente tem feito algumas feiras mesmo, né? Nesse sentido que as pessoas querem entrevistar ali, né? Quem está ativando uma marca ali na hora, né? E passar isso já online, gerar por exemplo. Conteúdo e já publicar este conteúdo, exatamente, né? Não tem nenhuma edição, com uma edição mínima com o que você faz com o seu celular. Sim. Você está falando de algo super interessante, eu vou pedir para você dar um break, porque a gente tem como falar sobre a diferença de podcast e videocast. É uma coisa que eu queria que você falasse. Vamos dar só um minutinho para o intervalo e a gente já volta, ok? Perfeito, valeu. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores.
Voltamos! E a gente voltou engatado numa pergunta, né? Talvez que muitos de vocês queiram saber a diferença. E a gente está aqui com um especialista em audiovisual para falar para a gente. A gente, podcast, aprendeu a conhecer, né? E a visualizar esse formato. E agora a gente tem o videocast, que é o formato que a gente tem usado aqui no Somos Curatas. Anselmo, fala pra gente a diferença entre o videocast e o podcast, ou as particularidades, os benefícios, enfim. Conta pra gente um pouquinho sobre esses dois. O que eu penso sobre isso, né? Eu acho que, assim, as pessoas, cada pessoa tem um jeito de consumir o conteúdo, né? Inclusive, aprender dessa forma, né? Então, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visual, né? Tem pessoas que são mais da leitura, por exemplo, para aprender. Então, acho que, no final das contas, ele é só mais um formato, né? Na qual cada pessoa ela vai utilizar da melhor forma que ela quiser. Ele é um né? mix. É um mix, Na né? produção, para que a pessoa consuma como ela quer. Exatamente, né? Então, por exemplo, assim, eu tô na academia, sei lá, eu até escuto um podcast, por exemplo, tal, mas eu prefiro ver vídeo, né? Eu sou um cara mais visual, então eu prefiro, mesmo um podcast, eu prefiro colocar lá no YouTubezinho ali e tal, e assisto olhando as pessoas, né? Nesse sentido, como que elas estão falando. É a forma que eu gosto, que eu sinto que eu fico mais focado, por exemplo. Mas tem gente que vai muito bem na escuta e tem gente que prefere ler, por exemplo, sobre um assunto, né? Não gosta de ficar escutando podcast. Então, acho que é mais uma opção para as pessoas, né? Nesse sentido, para elas, no final das contas, aprenderem mais ou consumirem da forma como elas quiserem, né? Então, acho que essa, de novo, é mais uma evolução, né, do audiovisual que ele permite, a partir de agora, as pessoas consumirem, digamos assim, os formatos de como elas quiserem. Né, e a gente entra numa essência da comunicação aqui, que comunicação não é o que você fala, é como o outro escuta e o que o outro escuta. Então, esse é o ponto, se o outro escuta ou vê ou lê, né? Então, se o outro quiser ver, vai ver o videocast. Sim. Mas se quiser só escutar, a gente também está no Spotify e escuta enquanto você está fazendo. Eu sou uma pessoa que comecei, assim, faço a caminhada, né, ginástica, escutando podcast. É uma maneira que eu comecei, por exemplo, de escutar podcast e cada um tem a sua. Mas tem pesquisas que mostram, assim, até tem um dado e a gente vai colocar depois, né, nas plataformas como informação, que as pesquisas, o podcast, ele explodiu depois da pandemia, né? E como é que surgiu, como é que foi para vocês essa explosão, assim, de demanda e tudo? Tá todo mundo, você tá escutando podcast bastante, Cássia? Eu faço parte dos 57% das pessoas que passaram a ouvir podcasts, né, o formato podcast, pela primeira vez durante a pandemia. E agora eu estou me habituando cada vez mais, né? Quando a gente se colocou aqui com o desafio de levar a nossa comunicação, a nossa mensagem para mais e mais pessoas, né? E democratizar o mercado da comunicação para novos serviços, novos produtos e todos os novos formatos que estão por aí. Eu me tornei uma ouvinte. E eu vou confessar que eu ouço mais nos momentos em que eu estou fazendo outra coisa. Então, enquanto eu cozinho, eu gosto de ficar ouvindo. Eu sempre tive muito hábito do rádio, né? Particularmente. Então, eu prefiro. Mas eu acho que o apoio em vídeo, onde eu vejo o benefício? Para uma pílula rápida, né? Para os nuggets, os famosos vídeos nuggets, né? Que se fazem para que você... Eu sou atraída por uma pílula numa rede social onde eu vejo, mas eu consumo o podcast pelo áudio quando eu estou ali. Perfeito. Claro que assim, tem aquela frase, né? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? De fato, acho que também tem isso, né? O vídeo, a imagem, né? Ela entrega talvez um pouco mais, né? Mais percepção, mais sentimento, de repente, né? A linguagem não verbal, né? Da comunicação. Ela traz mais sentidos, obviamente, né? A pessoa usa mais sentidos para poder interpretar ali aquilo que está sendo passado, transmitido, né? Então, acho que sim, tem um pouco disso, né? Mas... Tem também, de novo, né, o podcast, né, você perguntou, né, sobre o áudio, né? Existem tendências, sim, que cada vez mais o áudio, ele é a próxima, digamos assim, a próxima tendência, de fato, da mídia, né? Então, assim, a gente estava ali num tempo atrás, analisando, por exemplo, as redes sociais, né? A gente começou muito com texto, por exemplo, né? Um Orkut, por exemplo, era texto, né? Você tinha o seu muralzinho, você conversava com as pessoas por meio de texto. Aí chegou o Facebook e tal, que tinha texto e foto, por exemplo, né? E aí veio o Instagram, que era só foto, num primeiro momento, né? E agora a gente está numa fase muito do vídeo, por exemplo, tal.
Aí tem vários segmentos, por exemplo, né, que o pessoal tem falado do áudio. Então, por exemplo, hoje falam que mais de 30% de buscas do Google hoje já é feito pela voz, né? Então, já tem por isso uma mudança comportamental também das Olha que pessoas em dado relação... interessante. As pessoas É. pedem o Google, né? Ok, Google, e pergunta, não escreve. É isso, né? Até escreve também para fazer, escreve falando, né? Exatamente isso. Vocês sabem isso. como eu vi pela primeira vez esse recurso da busca por voz no Google? Quando a minha filha pequena, tinha uns 5 anos, a gente falou alguma coisa de procurar no Google, ela estava com o celular na mão, né? Pegou meu celular, não tinha celular, óbvio, ela não tinha o celular, mas ela colocou no microfone e falou. E eu me toquei naquele momento que é um recurso para quem ainda não é letrado, para quem não está alfabetizado, não sabe ainda escrever, pesquisar por voz é um recurso. Então, você consegue, até para as idades mais novas, né, para as pessoas que não sabem ainda escrever, conseguem buscar por voz. E para os mais velhos. E para os mais velhos, que também não conseguem enxergar as letrinhas para digitar e tal. Então, a gente tem aí um benefício, né, por meio dessa pesquisa por voz. Um dado muito interessante isso, 30% eu não sabia. 30% de busca por voz. Por voz, já é por voz. Então, assim, é uma mudança também de comportamental. Talvez seja por isso também que o podcast tem virado uma tendência, uma realidade, né? Pode ser, né? Mas eu ouso dizer que talvez, né? Pelo menos aqui no Brasil, os podcasts estão construindo, de fato, redes, né? Que é como a sociedade no futuro deve ficar, né? Cada vez mais nichados, redes nichadas e tudo mais. E o conteúdo, né? É uma forma de você criar uma rede. Então, acho que ele traz um pouco mais dessa intimidade, né? Do áudio. E acho que acaba tendo um pouco mais Alice separou uma frase aqui que eu vou ler até em tom de Alice. Os podcasts falam ao pé do ouvido e criam uma relação íntima com o público. Ao pé do ouvido, ó que gostoso, né? Ó que legal. E você tá olhando muito pra frente, né, Anselmo? Conta pra gente aí, né? A gente fica... Agora as pessoas falam, como é que é o metaverso? O metaverso acabou virando um sinônimo de tendência agora, porque daqui a pouco já é outra coisa e tal. Mas você tá olhando muito pra frente nesse mercado, né? O que você tá encontrando aí? Adianta. O que eu tenho visto, assim, né? É uma realidade que vai vir, né? Ninguém sabe dizer em quanto tempo, de fato, né? Mas as perspectivas, né? Bill Gates fala que nos próximos 3 anos todas as reuniões já vão ser feitas no metaverso, né? Então, assim, isso talvez nos Estados Unidos, né? Aqui a nível Brasil já não sei se realmente a gente vai ser, né, com essa velocidade. Mas no horizonte de 5 anos, sim, eu acredito que até no mundo inteiro essa nova tecnologia, esse novo ambiente vai fazer parte de uma forma muito natural das nossas vidas, né? E isso impacta diretamente hoje no negócio da J-Play, né? Então, assim, quando você cria, né, de fato, um ambiente, né, na qual você cria, né, as suas coisas e tudo mais, que você pode criar um evento, você pode criar uma comunidade ali dentro e tal. Então, assim, isso impacta diretamente nos eventos presenciais, né, nas próprias transmissões e tudo mais. Então, acho que isso deve vir para ficar, né? Mas eu, de verdade, assim, acho que ninguém tem uma resposta de como que vai ser, mas eu sinto que, assim, pelo menos nas produções audiovisuais, de novo, em relação a, principalmente, eventos, né, virtuais, isso vai ser uma realidade, né? Então, com certeza, já tem empresas fazendo testes, né, tipo, criando sua própria loja para lançar o produto dentro do metaverso. Então, assim, eu sinto que o presencial não morre, né? Mas vai coexistir, exatamente. Né? E é engraçado, né, ouvi-lo falar, ele como CEO, ele inova aqui, a gente acha um estúdio tão inovador, com tecnologia de ponta, mas você tem que estar com o olhar sempre na próxima disrupção, né? Na próxima curva, na próxima novidade que vem por aí, para se adaptar também, né? Para ter uma resposta rápida a esse novo comportamento. E sempre olhando para o comportamento do consumidor, das empresas. Você acha que as empresas, né, nesse sentido, elas estão falando de metaverso? Elas estão preparadas? Elas estão demandando? Como é que você sente esse termômetro aí dentro do mundo corporativo? Eu acho que ainda tem muita coisa ali, né, dentro do universo corporativo, das grandes empresas, que eles vão ter que, de fato, se adaptar muito, né? Junto à cultura deles, à liderança e tudo mais. Mas eu estava no workshop ali do Sandro, né, do Sandro Magaldi, de outro dia, ele virou e falou, cara, né, quando um rinoceronte começa a correr, ninguém para, né? Então, acho que, assim,
de fato, assim, eles ainda não estão olhando tão próximo, né? Tá. Mas a hora que talvez a tecnologia, de fato, ela, né, Ela for mais acessível, for mais me parece. acessível, né? Os líderes ali das empresas que tiverem essa visualização de fato como eles podem fazer, aí realmente acho que vai ser nesse horizonte aí de 5 anos que o negócio deve democratizar muito. Eu né? entendo que 2022 está sendo o ano para as empresas, né, para o mundo corporativo, está sendo o ano da questão do híbrido. A aceitação de um modelo híbrido, Sim. né, de uma coexistência do trabalho num modelo híbrido. Perfeito. Algumas culturas aderiram mais rápido e estão confortáveis e ok, não se fala mais nisso. Outras estão tentando, estão ainda na fase de tentativa, né? Tenta de um jeito, não deu certo, recua, refaz. Outras estão insistindo no modelo que eles acreditavam que seria Sim. o melhor para eles e talvez vão recuar daqui a pouco. Eu entendo que a próprio desenrolar da pandemia, né? Ainda estamos no momento, né? Não foi decretado o fim da pandemia, mas a gente tem que... E cada empresa tem que saber se respeitar também, Sim. né? Eu acho que senão vai causar aquela fobia. A gente comentou num outro episódio sobre o mundo digital, ele traz tantas possibilidades, né? Ele é uma abundância de possibilidades que nos causa uma sensação ruim até, né? Ele vira uma angústia, ele vira eu não consigo escolher, eu não consigo saber de tudo isso que tem disponível, o que é melhor para mim, Perfeito. né? Uhum. O que é melhor para minha empresa, o que é melhor para o meu departamento, o que vai ser melhor para minha equipe. Eu acho que é por isso que, então, a gente se apoia tanto na questão da curadoria, né? Da Como uma curadoria. ajuda. E eu acho que eles fazem aqui também, né? Quando vocês falam, a gente está falando de estúdio, de equipamentos, né? Que por mais que seja barato, esteja mais barato e mais democratizado, para você montar um estúdio dessa qualidade, vocês estão Sim. sempre olhando aí o que é, mas também tem que fazer uma escolha direto do é o melhor equipamento ou é a melhor pessoa que vai operar para fazer acontecer. Sim. Vocês fazem curadoria também, correto? Claro. Nossa, aí de fato assim, né? Ter boas pessoas, né? No final é isso, né? Por mais que você tenha a melhor tecnologia, a melhor câmera e tudo mais, fala, você não tem um Bruno aqui, né? Que vai te atender bem, vai dirigir, né? Gera uma conexão pessoal, dificilmente você vai ver tanto valor quanto você vê quando tem esse contato humano, né? Então, eu acho que tem esses dois lados, sabe? Que, tipo, tem a parte técnica, sim, que a gente tem que olhar e prezar sempre pelo melhor, mas aqui dentro eu sempre forço pra galera olhar também, né? Não dispensar esse lado humano, dessa conexão que eles acabam gerando, né? E aí é muito no tete a tete, é muito pra gente contratar alguém aqui, você tem que olhar os valores dessa pessoa, como que ela, né? Como que ela fala, como é que ela se conecta com as pessoas, isso é uma coisa que eu sempre olho. Essa conexão emocional é muito importante, né? Hoje a gente está numa fase que os CEOs, os diretores, né, os C-levels no geral de grandes empresas, precisam criar essa conexão. Então, hoje você vê vários desses executivos no LinkedIn falando, escrevendo e tal. E aí, para ele chegar aqui na frente de uma câmera e começar a falar, né, daquele jeito que já fala presencialmente, precisa ter alguém, eu brinco, o Bruno tira leite de pedra, né? Precisa ter alguém que deixa a pessoa, né, deixa o executivo, deixa quem está na frente da câmera à vontade para a pessoa entregar o seu melhor. Perfeito. E muitas vezes isso acontece antes de chegar aqui no estúdio, né? Um time de comunicação, quando decide que o melhor recurso para colocar, para posicionar o presidente de uma empresa, uma liderança, é um vídeo ou um áudio, primeiro tem que ter um convencimento dentro da empresa, né? Tem que mostrar para aquela pessoa que, olha, isso é importante nos dias de hoje, nosso alcance vai ser maior. Convenceu? Aí chega dentro de um fornecedor que não confere essa mesma preocupação, né? Essa acolhida. Entender que somos todos... Estamos tentando, estamos começando, né? Ninguém nasceu, da nossa geração pelo menos, né? E a gente está trazendo muito essa humildade aqui para essas conversas. Sim. Nós não nascemos, nós somos um pouco da era do rádio, tinha rádio na nossa época, né? As Do rádio imigrantes digitais, né? Exato, então, e dentro das empresas eu acho que também levar isso, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, né? Falar de alta tecnologia, de metaverso, por trás disso tudo tem pessoas operando, né? Eu acho que a mensagem que o Anselmo está trazendo para a gente tranquiliza até, né? O jeito oriental dele, ele vai tranquilizando a gente de que isso não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Acho que é isso, né? No final do dia é isso que você está falando, são pessoas, né? As pessoas lidando com pessoas, então, assim, é um grande paradigma, né? Desse novo mundo, porque ao mesmo tempo que você falou, né? A gente pode construir tudo do zero ali também no metaverso. Você pode criar, você pode fazer o que você quiser, né? Vocês têm filhas aí e tal, elas estão no momento de vida que elas podem ser o que elas quiserem, né?
E isso também traz uma certa angústia, né? Porque no passado, era só formar numa boa faculdade, você entra numa multinacional, vai aposentar, tá tudo bem. Tinha a regra do jogo, Tinha né? regra. Tinha a regra do jogo. E dava de fato certo, né? Tinha uma fórmula aí, digamos, de vida. Hoje, não. Hoje, cara, o que você pode ser? O que você realmente quiser, né? Então, isso traz, obviamente, uma certa angústia também. Difícil lidar com essa liberdade, né? Difícil. É onde a galera tá um tanto quanto perdida, né? E quando você tem muita liberdade, muita cocriação e tudo mais, isso pode ser bom. Você tá dando um exemplo hoje aí agora há pouco, mas da sua filha, né? Se você quiser até falar um pouquinho. Acho que é uma boa possibilidade, de fato, de conseguir fazer isso, mas ao mesmo tempo tem essa contrapartida, né? Então, que você tem que se responsabilizar absurdamente demais pelas suas atitudes, né? Eu estava contando o exemplo que o Anselmo trouxe aqui, eu estava contando da mudança de escola, né, da minha filha, e que ela saiu de uma escola mais tradicional e mais rígida, até em seus processos, né? Tudo muito protocolar, para uma escola mais livre, né? E ela chegou encantada nos primeiros dias de aula, que teve um show. Ela me falou que teve um show no intervalo. E, na verdade, não era um show, um evento promovido pela escola. Era simplesmente os alunos que tocam. Então, tinha uma guitarra, o outro levou, não sei se era um baixo, ela não soube explicar direito, mas tinha um outro instrumento, um violão, e tocaram no meio do intervalo. Como algo assim, simplesmente como numa roda de amigos, você senta e começa a tocar. Aquilo não era comum para minha filha no ambiente escolar. O ambiente escolar, lugar de classe, tinha né? As regras muito bem determinadas. O dia do show era o dia do show marcado com antecedência. Os pais tinham que escrever uma autorização por escrito para o teu filho assistir um show. E o que eu vejo é que essa escola nova colocou uma plataforma que um palquinho, e vai lá e faz o que você quiser. Tudo bem. E aqui a plataforma. E assim, deu intervalo, volte para sua aula. Sua responsabilidade é estar aqui e estudar, né? Perfeito. Então, e eu vi minha filha deslumbrada com essa liberdade. Mas tudo tem os dois lados, né? A liberdade, dentro de uma era de abundância, como que é o que a gente tem falado bastante, ela traz uma angústia, que é o paradoxo, né, da escolha. Tem até materiais e tem um estudo sobre isso, que é sobre esse paradoxo que gera. Quando a gente tem muitas possibilidades de escolha, muitas vezes a gente tem a dificuldade de selecionar aquilo que realmente importa, né? Isso está acontecendo dentro das áreas de comunicação, quando eles têm muitas possibilidades de recursos para levar a mensagem. E está acontecendo, inclusive, nos fornecedores de comunicação, né? Que no começo eram especialistas, acho que vocês pivotaram de uma forma muito rápida. Quando perceberam o aumento das lives, né? Quando perceberam o aumento da transmissão digital, o streaming, a capacidade que o streaming ia trazer para as empresas se comunicarem, pivotaram o negócio, foram para cá e acabou, né? Então, deixaram até a plataforma de lado. Enfim, eu acho que é um exemplo prático, né? E para quem está ouvindo a gente, para quem gosta de acompanhar nossos conteúdos e que continuem gostando, por favor, continuem compartilhando, conversando com a gente, trazendo pautas aí. Acho que é um recado super importante aqui no Somos Curatas. A gente quer trazer sempre conteúdos novos, né? Pessoas bacanas para trazer suas experiências, compartilhar os aprendizados e nos ajudar a fazer um melhor mercado de comunicação, né, corporativa. Eu acho que no fim do dia é isso, independente do lugar que você está, né? A gente está aqui falando de um lugar de comunicação, que eu e a Cássia mesmo que estamos, né, Somos Curatas, mas de lugares diferentes, o Anselmo, né, do audiovisual, mas eu acho que assim, a gente juntando os nossos conhecimentos, a gente consegue criar um ecossistema, melhorar, né? Porque não é criar, o ecossistema já existe, mas consegue melhorar esse ecossistema e ninguém sabe tudo o tempo todo. Perfeito. Né? Então, a gente tem que ir aprendendo um com o outro, criar. E esse canal é justamente esse. A gente abrir um canal onde cria-se... Acho que o Anselmo falou, já vou inaugurar o nosso grifo? Vamos pro nosso grifo. Hoje nós vamos fazer diferente, tá, né? bom. Já que a gente Quem sabe faz ao vivo. O dono da casa. É isso. Nós vamos fazer 2 grifos, né? Ou 3, Anselmo. Você tá aí também, né? Porque... eu acho que você falou uma coisa da comunidade. A gente está aqui criando uma comunidade de lugares diferentes, mas todos falando de comunicação e todos querendo melhorar o ecossistema. Legal. Então, criar essa comunidade, quando você abre a câmera e fala, está falando com a câmera, né? Está usando a voz, está usando a imagem, a gente está realmente abrindo um canal de conversa, e toda conversa leva a uma evolução, seja lá do que for, né? Muito legal. Então, esse foi o meu grifo. Qual foi o seu? Meu grifo, eu acho que meu grifo hoje vai para a capacidade de visão, né? E que o Anselmo trouxe aqui para a gente, né? Da importância de você estar sempre com um olhar no próximo nível ali, um olhar no que tem por vir, porque eu acho que um fornecedor hoje, né, para trabalhar com marcas da relevância com que vocês trabalham, com que a gente trabalha também, é muito importante que ele tenha esse olhar à frente para que ele
ajude a oxigenar as empresas, né? Que ele leve novidade, que ele leve novos formatos, para que ele ajude a empresa a ser mais inovadora. Eu acho que esse é o papel aí de um parceiro fornecedor, né? Não é só transacionar um contrato, né? Falar ali de contratações e valores, é muito mais disso. Então, é ter essa capacidade de se antecipar tendências. Para mim, eu acho que o grifo dessa conversa é esse. E o seu, aí, Anselmo? quer fazer seu grifo? Qual que é o seu grifo? Passa o marca-texto. Eu acho que de tudo isso, né? Acho que é trazer sempre a verdade e trazer quem é você mesmo, né? Independente se é uma pessoa física ou uma empresa e tudo mais, tal. Quem é de verdade você, né? Transmite isso de uma forma ética, né? Justa, que eu acho que é isso que, no final das contas, vende. Pode ser um caminho, às vezes, um pouco mais demorado, né? Mas eu tenho certeza que você vai dormir melhor, né? Você vai dormir ali no seu dia e fala, poxa, né? Eu me comunico de uma forma verdadeira, ética, e acho que foi um pouco disso, né? Acho que vendo esse projeto do Curatas foi isso, de falar, cara, acho que acima de tudo, de ter essa curadoria, eu acho que ela está muito envolvida com, cara, achar pessoas boas, né? Éticas nesse sentido e tal, porque esse é um grande ponto, né? Num ambiente de muita abundância, você realmente precisa ter uma curadoria. Então, acho que eu diria para todos que estão, né, nos assistindo, ouvindo, cara, busque fornecedores, busque pessoas, né, especialistas que tratam você com a verdade daquilo que ele realmente é. Muito bacana, que eu acho que espero que essa parceria ainda prorrogue por muito tempo, que a gente cresça, faça outras coisas, né? Vamos fazer um live stream, sei lá, vamos inaugurar um metaverso. Bora. No mínimo um release por videocast agora, no mínimo. A gente tem que trabalhar nossos releases de forma audiovisual, que é um outro recurso novo aí. Exatamente. Estou muito feliz com essa parceria, agradeço demais, assim, a sua participação, você trouxe muito conteúdo pra gente, e a gente não pode nem falar, né? A casa é sua, porque a casa é sua. A casa é nossa. Volte quando quiser, E volte, né? Vou voltar. Temos seus sócios e pessoas técnicas que são muito bacanas, que também podem trocar ideias aí com a gente e com certeza vão ajudar o mercado. Ó, Bruno, vai aparecer na frente da câmera. Viu? Não vai escapar, não. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Gente, obrigado. Tchau.